A maldição de Black Hollow. No interior de uma floresta esquecida pelo tempo, havia uma vila chamada Black Hollow, envolta em brumas eternas e segredos sombrios. As pessoas que ali viviam tinham seus corações pesados por uma história antiga, passada de geração em geração. Uma maldição, diziam, residia naquela terra, e nenhum forasteiro ousava atravessar suas fronteiras. A origem da maldição remonta ao século XVIII, quando um estranho, conhecido apenas como Elias, chegou à vila. Ele era um homem de olhar penetrante e palavras doces, mas havia algo de inquietante nele. O que poucos sabiam era que Elias era um feiticeiro em busca de vingança. Ele havia sido traído por aqueles que confiava e jurou que Black Hollow pagaria um preço alto por seu sofrimento. Na noite em que Elias desapareceu, algo terrível aconteceu. Os moradores acordaram ao som de gritos angustiantes e encontraram corpos mutilados espalhados pela vila. Uma marca estranha foi encontrada em cada vítima, um círculo queimado com runas desconhecidas. A partir daquele dia, Black Hollow nunca mais foi a mesma. A vila foi se tornando um lugar de isolamento e mistério. As pessoas que ousavam permanecer eram aquelas que não tinham outra escolha ou aquelas cujas famílias haviam vivido ali por gerações. Aos poucos, o medo passou a fazer parte do cotidiano, assim como as brumas constantes que pareciam sussurrar segredos antigos para aqueles que ousavam escutá-las. Décadas se passaram, mas a maldição nunca foi esquecida. Aos poucos, Black Hollow foi ficando cada vez mais isolada. As poucas famílias que restaram aprenderam a viver com o terror constante. Mas o que elas não esperavam era que o passado retornaria para assombrá-las mais uma vez. Em uma noite fria de inverno, um grupo de jovens curiosos decidiu explorar a floresta. Eles eram turistas de uma cidade próxima, alheios às lendas locais. Entre eles estava Sarah, uma estudante de história fascinada por mistérios. Ela havia ouvido falar de Black Hollow em um livro antigo e convenceu seus amigos a acompanhá-la. É apenas uma história para assustar crianças, disse Daniel, rindo enquanto eles caminhavam pela trilha escura. No entanto, conforme se aprofundavam na floresta, algo mudou. O ar ficou mais pesado, e os sons da natureza desapareceram. Uma sensação de estar sendo observados os envolveu. Ao chegarem à vila, encontraram casas abandonadas e ruas cobertas por uma camada espessa de poeira. No centro da vila, havia uma estátua de pedra de um homem segurando um livro. Sarah reconheceu imediatamente o semblante de Elias. É ele, murmurou, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Enquanto exploravam as ruínas, um dos amigos, Lucas, encontrou um porão trancado. Vamos ver o que tem aqui, sugeriu, forçando a entrada. Dentro, encontraram documentos antigos e um diário que pertencia ao próprio Elias. Sarah leu em voz alta. Aqueles que ousarem desafiar o solo de Black Hollow conhecerão o mesmo destino que meus traidores. Não demorou muito para que o grupo percebesse que algo estava errado. Sons de passos ecoavam ao redor, mesmo quando estavam sozinhos. Daniel desapareceu misteriosamente, e o desespero tomou conta dos demais. Enquanto procuravam por ele, Sarah encontrou mais registros que detalhavam rituais sombrios realizados por Elias para invocar entidades malignas. Conforme a noite avançava, os jovens perceberam que haviam cometido um erro fatal ao entrar na vila. Cada sombra parecia escondê-los, cada ruído parecia anunciá-los. Um corvo pousou na estátua de Elias, e seu olhar parecia segui-los onde quer que fossem. Lucas comentou que o corvo parecia um guardião, mas a tensão crescente entre os amigos impediu mais conversações. As horas se arrastavam, e a noite parecia interminável. Sarah e seus amigos restantes se refugiaram em uma das casas abandonadas, mas logo perceberam que estavam longe de estar seguros. As paredes pareciam sussurrar, e sombras dançavam à luz de suas lanternas. A tensão era palpável, e o medo transformava cada pequeno som em um prenúncio de desgraça. Nós precisamos sair daqui agora, insistiu Carla, mas a saída da vila estava bloqueada por uma densa neblina que nenhum deles conseguia atravessar. Sarah, determinada a entender o que estava acontecendo, continuou a decifrar os escritos de Elias. Ela descobriu que o feiticeiro havia selado a vila em uma dimensão paralela, onde sua maldição poderia prosperar. Se destruírem os objetos usados no ritual, talvez possamos desfazer isso, concluiu Sarah. Os amigos partiram em busca dos itens mencionados nos textos: um medalhão, uma adaga e um grimório.
Cada um desses itens estava escondido em locais diferentes da vila, guardados por entidades sombrias que Elias havia convocado. Lucas foi o primeiro a encarar uma dessas entidades. Ao entrar em uma antiga capela, ele encontrou o medalhão em um altar coberto de runas. No entanto, uma figura espectral apareceu, bloqueando sua saída. Ele sentiu o peso do terror, mas, com coragem, conseguiu enganar a entidade e escapar com o medalhão. Enquanto enfrentavam desafios aterrorizantes para recuperar os objetos, os laços entre os amigos eram testados. Segredos eram revelados, e a tensão crescia. Carla confessou que sempre teve sonhos com Black Hollow, como se estivesse conectada à vila de alguma forma. Sarah percebeu que o destino deles estava intrinsecamente ligado à maldição. A busca pela adaga levou Sarah a uma casa parcialmente desmoronada, onde ela enfrentou visões de eventos passados da vila. Os gritos dos antigos moradores ecoavam enquanto ela lutava para manter a sanidade. Por fim, ela encontrou a adaga enterrada sob o chão, mas o peso das visões a deixou abalada. Com os objetos em mãos, o grupo precisava realizar um contra-ritual para quebrar a maldição. No entanto, os escritos de Elias deixavam claro que isso não seria sem um custo. Um sacrifício deve ser feito para restaurar o equilíbrio, leu Sarah em voz alta. A tensão aumentou enquanto cada um refletia sobre o que aquilo significava. Lucas, que havia mostrado coragem durante toda a jornada, decidiu se oferecer. Eu não tenho nada a perder, disse, tentando esconder o medo em seus olhos. Mas o ritual não poderia ser completado apenas com sua vontade. Era necessário que todos aceitassem o sacrifício. Com os corações pesados, os amigos seguiram com o plano. O ritual foi realizado no centro da vila, onde as runas de Elias ainda estavam gravadas no chão. As entidades malignas tentaram impedir, mas a determinação deles era mais forte. No momento final, quando o sacrifício foi concluído, a vila tremeu e a neblina começou a se dissipar. As almas presas pela maldição foram libertadas, e Black Hollow retornou ao mundo real. No entanto, para Sarah, Carla e Daniel, o preço pago nunca seria esquecido. De volta à cidade, Sarah não conseguiu esquecer os horrores que presenciou. Ela sabia que Elias havia sido derrotado, mas a escuridão que ele trouxe ainda pairava em algum lugar. Ela dedicou sua vida a estudar o ocultismo, determinada a garantir que nada como Black Hollow acontecesse novamente. Carla desapareceu pouco depois de retornar, deixando apenas um bilhete: Black Hollow ainda vive em mim. E a vila? Ela permaneceu em ruínas, evitada por todos, mas os ventos que sopram por suas ruas desertas ainda carregam os sussurros de uma maldição nunca esquecida.